Você já sentiu que algo está prestes a mudar, mas ninguém percebe? O silêncio antes da tempestade nunca é um alívio, ele é um aviso. E quando os escolhidos desaparecem, algo muito maior está prestes a acontecer. Mas a questão é, você está preparado? Antes de continuarmos, já se inscreva no canal e deixe seu like, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Agora, escreva nos comentários: eu estou conectado. Isso não é apenas uma frase, é um sinal para o universo de que você está consciente e pronto para o que está por vir. O silêncio que sucede uma grande tempestade não é sempre um alívio. Muitas vezes é apenas o aviso de que o verdadeiro impacto ainda está por vir. Na história da humanidade, esse silêncio sempre antecedeu grandes mudanças. Civilizações que ruíram sem perceber os sinais, impérios que caíram achando-se inabaláveis, sociedades que ignoraram as últimas advertências antes do inevitável. O perigo não está na tempestade que já passou, mas na ilusão de segurança que ela deixa para trás. O mundo, acostumado a viver sob a presença dos escolhidos, só nota sua importância quando o vazio se instala. Eles são os guardiões invisíveis, aqueles que sustentam o equilíbrio sem que ninguém perceba. E quando partem, o que resta é um eco de advertências não ouvidas e oportunidades desperdiçadas. Não é coincidência que as grandes catástrofes da história foram precedidas pela ausência de figuras-chave. Os profetas foram perseguidos, os visionários foram desacreditados e os mensageiros foram silenciados. Todos tinham algo em comum. Trouxeram uma mensagem que o mundo se recusou a aceitar. E quando partiram, não houve apenas um vácuo, mas um colapso iminente. As pessoas sempre confundiram graça com sorte, proteção com acaso e advertência com paranoia. Quando os sinais são ignorados, as consequências não podem ser evitadas. E assim, a ausência dos escolhidos não é apenas uma perda, é um prenúncio. A tempestade pode ter passado, mas seu verdadeiro efeito ainda está se formando. A retirada dos escolhidos não acontece sem propósito. Ela sinaliza uma mudança na balança, um ajuste no destino daqueles que ignoraram os últimos alertas. E quando o silêncio se instala, não é um fim pacífico, mas a calmaria antes de algo muito maior. O tempo que resta não é de celebração, mas de reflexão. Aqueles que ainda estão aqui devem perguntar: o que acontece quando os pilares invisíveis que sustentavam tudo desaparecem? A história dos escolhidos sempre foi marcada pelo confronto. Eles nunca foram enviados para serem aceitos, mas para despertar. Desde os tempos antigos, sua presença foi um incômodo para aqueles que preferiam a escuridão. Suas palavras não eram suaves, nem seu impacto discreto. Eles expunham o que muitos tentavam esconder. Desafiavam estruturas que existiam há séculos, quebravam correntes invisíveis que aprisionavam gerações. Mas, ao invés de serem recebidos com gratidão, foram ridicularizados, perseguidos e rejeitados. O mundo sempre rejeitou aquilo que o força a encarar a verdade. A luz dos escolhidos não é uma chama qualquer. Ela queima, expõe, dissipa as sombras que muitos desejam manter intactas. E isso causa desconforto. As pessoas não querem ser despertadas, querem continuar dormindo em suas ilusões. É por isso que os escolhidos enfrentam resistência onde quer que vão. Eles não se encaixam, não seguem a corrente, não aceitam a corrupção que outros normalizam. E é exatamente por isso que são necessários. Eles são a última linha entre o colapso e a esperança, entre a verdade e a mentira. Mas sua presença tem um prazo. Deus nunca planejou que eles ficassem em um só lugar para sempre. Seu tempo é contado, seu impacto é calculado e sua missão tem um fim predeterminado. Quando chegam, trazem mudança. Quando partem, deixam um vazio impossível de ser preenchido.
E quando as pessoas finalmente percebem isso, é tarde demais. A escuridão que um dia tentaram proteger finalmente os engole, e a luz que desprezaram não volta mais. Os escolhidos nunca foram chamados para viver no conforto. Suas vidas são marcadas por batalhas constantes, por lutas que a maioria sequer percebe. Eles são agentes da mudança, e mudança nunca acontece sem resistência. Desde o momento em que são enviados, enfrentam rejeição, traição e incompreensão. Mas isso não é um erro, é a confirmação de que estão exatamente onde deveriam estar. Sua presença incomoda, porque desafia, e desafiar é parte essencial da missão. A natureza dos escolhidos os impede de se conformar. Eles não podem simplesmente fechar os olhos para a corrupção, ignorar as mentiras ou se calar diante da injustiça. Eles carregam algo dentro de si que não lhes permite ignorar o que precisa ser exposto. É por isso que atraem oposição. O mundo rejeita aquilo que ameaça seu falso senso de estabilidade. Mas os escolhidos não foram enviados para trazer paz, e sim para expor a podridão escondida sob a superfície. No entanto, essa missão tem um custo. Ser escolhido significa caminhar sozinho, suportar olhares desconfiados, enfrentar tempestades, sem a certeza de reconhecimento ou gratidão. Mas isso nunca importou. A verdadeira recompensa não está na aceitação, mas na certeza de que cada confronto, cada palavra dita e cada verdade revelada faz parte de um plano maior. No final, quando partem, não deixam apenas um rastro de conflitos, deixam um legado de verdades que jamais poderão ser apagadas. Quando os escolhidos partem, o mundo não percebe imediatamente, mas aos poucos as rachaduras começam a aparecer. A paz que antes era tomada como certa desaparece. O equilíbrio que ninguém entendia começa a ruir. As pessoas que zombaram de suas palavras começam a sentir o peso de suas ausências. Isso porque a presença dos escolhidos nunca foi insignificante. Ela era um escudo invisível contra o caos. A saída dos escolhidos não é uma fuga, mas um evento estratégico. Deus os remove quando sua missão está completa, quando não há mais nada a ser dito. E quando isso acontece, o impacto não é imediato, mas inevitável. Aqueles que os ignoraram começam a se perguntar por que tudo está desmoronando, sem perceber que a resposta estava bem diante de seus olhos o tempo todo. A grande verdade é que ninguém nota a presença dos escolhidos até que eles se vão. Eles não eram apenas indivíduos, mas sinais vivos de um tempo que estava se esgotando. Agora, sem eles, a história segue um rumo irreversível. O que foi advertido finalmente acontece, e aqueles que riram de suas palavras agora precisam enfrentar as consequências de sua descrença. A humanidade tem um padrão: só valoriza algo quando perde. Assim aconteceu com os profetas do passado, com os visionários da história e com os escolhidos que caminharam entre nós. Enquanto estavam presentes, foram ignorados, menosprezados e até atacados. Mas quando partiram, tudo mudou. Aquilo que parecia insignificante, de repente, se revelou essencial. É uma lei da vida. Quem rejeita a verdade enquanto pode ouvi-la, será forçado a encará-la através das consequências. Os escolhidos sempre foram sinais vivos, advertências ambulantes. Mas poucos os levaram a sério. Agora, com sua ausência, aqueles que zombaram deles começam a sentir os efeitos de suas próprias escolhas. O caos que antes era contido agora cresce sem barreiras, e a proteção silenciosa que ninguém percebia simplesmente desaparece. O problema nunca foi a falta de avisos, mas a arrogância de quem acreditou que teria tempo para mudar depois. Mas depois nem sempre chega. E agora, o mundo precisa enfrentar a realidade que se recusou a enxergar. O mundo se acostumou a viver sob um manto invisível de proteção,
As pessoas caminham confiantes, sem perceber que sua segurança nunca esteve em suas próprias mãos. Mas a verdade é que, muitas vezes, a única coisa que impede o colapso é a presença daqueles que carregam a luz. Eles intercedem, lutam e protegem sem que ninguém perceba. Mas quando essa proteção é retirada, a realidade se revela de forma brutal. Não é um processo imediato. No começo, tudo parece igual. Mas aos poucos, pequenos sinais começam a aparecer. O que antes fluía sem esforço, agora encontra obstáculos. O que parecia seguro começa a desmoronar. As pessoas que antes zombavam dos avisos começam a perceber que algo está errado, mas já é tarde demais. A retirada dos escolhidos não é apenas uma mudança de cenário, é um anúncio silencioso de que o tempo da graça está se esgotando. E então, o caos começa. As ilusões que sustentavam a falsa sensação de segurança são quebradas. Aqueles que riram dos alertas passam a sentir o peso das consequências. A proteção que era dada gratuitamente não está mais ali. E o que resta é um mundo entregue às próprias escolhas, sem ninguém para interceder por ele. A retirada dos escolhidos é um divisor de águas, e para muitos, o ponto sem retorno. Os escolhidos nunca foram bem-vindos. Eles não chegam trazendo palavras que confortam, mas verdades que incomodam. Por isso, desde o início dos tempos, foram rejeitados, perseguidos e caluniados. A história se repete porque a verdade sempre foi um fardo pesado demais para aqueles que preferem viver na mentira. E assim, toda rejeição, todo desprezo, toda tentativa de silenciar os escolhidos, na verdade, prova que eles estavam certos. Jesus não foi crucificado porque mentiu, mas porque sua verdade era insuportável para aqueles que não queriam mudar. Os profetas foram apedrejados não porque estavam errados, mas porque expunham o que ninguém queria ver. Os escolhidos de hoje não são diferentes. Suas palavras causam incômodo, sua presença desestabiliza, sua missão não é ser amada, mas ser cumprida. E então chega o dia em que Deus decide que a mensagem foi entregue, que o tempo da advertência acabou. Os escolhidos são retirados e o julgamento começa. Aqueles que os rejeitaram se veem sozinhos diante da verdade que recusaram aceitar. Mas já não há mais tempo para escutar, apenas para colher os frutos de suas próprias decisões. O ser humano acredita que tem controle sobre sua vida, sobre seu destino, sobre o curso da história. Constrói impérios, estabelece leis, desenvolve tecnologias e acredita que pode moldar o futuro com suas próprias mãos. Mas essa sempre foi uma ilusão. O verdadeiro controle nunca esteve nas mãos dos homens, mas naquele que sustenta todas as coisas. Os escolhidos sempre souberam disso. Sua missão nunca foi criar impérios terrenos, mas lembrar ao mundo de sua fragilidade. Mas ninguém quer ouvir que não tem controle. Ninguém quer admitir que sua segurança é apenas uma cortina de fumaça, sustentada por algo que não pode ser visto. Então, os escolhidos foram ignorados, tratados como lunáticos, descartados como irrelevantes. Mas quando eles se vão, a ilusão se desfaz. O que parecia sólido começa a ruir. O que era previsível se torna caótico. E pela primeira vez, aqueles que se achavam intocáveis percebem que nunca tiveram controle algum. Mas agora é tarde demais. Sem os escolhidos para interceder, o mundo finalmente se vê diante do que sempre tentou negar, sua própria impotência diante do incontrolável. A presença dos escolhidos sempre dividiu as pessoas. Desde o início, houve aqueles que escutaram e aqueles que zombaram. Houve os que reconheceram a verdade e os que preferiram a cegueira confortável da ilusão. O mundo nunca foi unificado em sua resposta à verdade. Sempre houve uma linha separando os que aceitam dos que resistem. Mas enquanto os escolhidos estavam presentes, havia tempo para mudar de lado. A advertência estava ali. A oportunidade estava ao alcance.
Mas a natureza humana sempre adia decisões importantes. Depois eu penso nisso, depois eu mudo, depois eu me importo. Mas o problema do depois é que ele nem sempre chega. E quando os escolhidos partem, o tempo da indecisão acaba. Agora, a separação é definitiva. Aqueles que zombaram já não têm a quem recorrer. Aqueles que ignoraram não têm mais tempo para reconsiderar. A retirada dos escolhidos não é apenas um evento, é o fechamento da porta para aqueles que se recusaram a atravessá-la. E quando a linha se torna intransponível, aqueles que ficaram para trás finalmente percebem o que perderam. A humanidade tem uma memória curta. Os erros do passado são repetidos porque poucos se preocupam em aprender com eles. Noé construiu a arca, mas só quando a chuva começou, as pessoas entenderam o que haviam ignorado. Lot deixou Sodoma, e logo depois o fogo consumiu a cidade. Jesus advertiu sobre a destruição do templo, e décadas depois ele foi reduzido a ruínas. A história sempre trouxe avisos, mas a humanidade sempre escolheu ignorá-los. Os escolhidos são a última tentativa divina de mudar o curso da história. Eles alertam, avisam, chamam ao arrependimento. Mas a resposta quase sempre é a mesma: zombaria, resistência, indiferença. As pessoas preferem acreditar que tudo continuará igual, que a estabilidade é permanente, que o amanhã será igual ao hoje. Mas esse é o maior erro que se pode cometer, porque um dia a repetição se encerra, o ciclo chega ao fim, o último aviso já foi dado e agora resta apenas encarar as consequências. Aqueles que entenderam a lição podem se preparar, mas aqueles que escolheram ignorá-la terão que reviver o mesmo padrão, só que desta vez sem mais avisos. Desde o início dos tempos, a presença dos escolhidos foi uma barreira entre o mundo e o julgamento inevitável. Eles eram mais do que mensageiros, eram um escudo, um lembrete da paciência divina, um sinal de que ainda havia tempo para a mudança. Mas a paciência tem um limite, e quando a última luz se apaga, o que resta é apenas a escuridão. As pessoas acreditam que sempre haverá uma segunda chance, que sempre haverá tempo para reconsiderar, para voltar atrás, para mudar. Mas essa é uma ilusão perigosa. O julgamento não chega de repente. Ele sempre foi precedido por sinais, por advertências, por chances que foram ignoradas. E quando os escolhidos partem, esse é o último aviso. Depois disso, não há mais espaço para arrependimentos tardios. A ausência dos escolhidos não é apenas um vazio, é a prova de que o tempo acabou. Aqueles que zombaram agora sentem o peso do silêncio. Aqueles que rejeitaram agora percebem que estavam errados. Mas a verdade é cruel. Reconhecer um erro tarde demais não muda o resultado. O mundo sem os escolhidos não é um mundo de oportunidades. É um mundo prestes a enfrentar aquilo que tentou evitar. A ilusão do conforto cega mais do que qualquer escuridão. As pessoas preferem acreditar em mentiras reconfortantes a encarar verdades incômodas. Por isso, os escolhidos nunca foram bem recebidos. Sua missão era despertar, mas despertar exige sacrifício, exige encarar o que se tentou esconder. E poucos estão dispostos a isso. É por isso que, ao longo da história, os despertadores foram vistos como ameaças. Quem quer ouvir que precisa mudar? Quem quer reconhecer que vive em uma ilusão? A rejeição dos escolhidos não foi sobre sua mensagem estar errada, foi sobre o medo de encará-la. O ser humano se apega ao que conhece, mesmo que isso signifique sua própria ruína. Mas a realidade não pode ser evitada para sempre. Quando os escolhidos partem, o tempo das escolhas acaba. Quem aceitou a verdade pode seguir em frente. Quem recusou, agora terá que lidar com o que ignorou. A missão sempre foi clara: despertar os que estavam prontos. Mas quem se recusa a abrir os olhos, em algum momento será forçado a enxergar, e então desejará ter escolhido ver antes.
A proteção dos escolhidos nunca foi visível, mas sempre esteve presente. Eles eram como um escudo invisível, impedindo que forças destrutivas tomassem conta antes da hora. Suas palavras, suas ações, suas orações, tudo isso sustentava um equilíbrio que poucos reconheciam. Mas, como sempre, a humanidade só valoriza algo quando o perde. Quando os escolhidos são retirados, o que antes era proteção silenciosa se transforma em um juízo inevitável. A paz que parecia natural desaparece. O favor inexplicável que mantinha as coisas no lugar se dissolve. E, de repente, aqueles que zombavam começam a sentir a diferença. O que antes era estável, agora desmorona. O que antes parecia seguro, agora se torna um campo de batalha. A presença dos escolhidos nunca foi um detalhe. Era a última chance, o último elo entre a graça e a consequência. E agora, sem eles, o mundo finalmente encara a verdade. A graça sempre teve um limite. O tempo acabou. E o que resta agora não é mais advertência, é consequência. A história dos escolhidos nunca foi sobre reconhecimento. Eles não foram enviados para receber aplausos ou para serem compreendidos. Sua missão era ser um sinal, independentemente de quem prestasse atenção. Muitos deles passaram a vida inteira sendo ignorados, desacreditados, ridicularizados. Mas isso nunca importou, porque a verdade não precisa de aceitação para ser real. O mundo sempre teve dificuldade em reconhecer a importância das coisas enquanto ainda as tem. Os profetas do passado foram rejeitados, os visionários foram perseguidos, os escolhidos foram silenciados. Mas, depois que partiram, suas palavras passaram a ecoar como nunca antes, porque a verdade pode ser ignorada, mas nunca apagada. Você não estava aqui para ser aceito. Estava aqui para ser um marco, um aviso, um divisor de águas. Alguns entenderão tarde demais, outros jamais perceberão. Mas isso não muda o fato de que você foi um sinal. E no fim, aqueles que quiserem enxergar verão o que sempre esteve diante deles. A retirada dos escolhidos nunca foi um simples evento. Foi a conclusão de um ciclo. Foi o aviso final antes de uma nova era começar. Eles estavam aqui para trazer a última oportunidade, para oferecer uma saída antes que fosse tarde demais. Mas agora, a saída não está mais disponível. O tempo acabou. Aqueles que perceberam a verdade podem seguir preparados. Mas aqueles que zombaram, ignoraram e rejeitaram, agora enfrentam um mundo onde as advertências cessaram. Não há mais mensageiros. Não há mais tempo para arrependimentos. O que foi dito, foi dito. O que foi oferecido, foi rejeitado. E agora, o que resta não é mais promessa, mas consequência. A humanidade sempre acreditou que teria controle sobre o tempo, que poderia decidir quando mudar, quando acreditar, quando agir. Mas o tempo nunca esteve em suas mãos. Agora, a única coisa que resta é encarar a realidade do que foi perdido. E para muitos, a última chance se foi sem que sequer percebessem.